Muito bem, o tema do nosso encontro agora, hoje, nós vamos falar um bocadinho sobre Deus, o amigo do homem. Deus, o amigo do homem. Não esqueça desse tema. Vamos refletir sobre esse tema. E eu gostaria de usar, pelo menos para começar, dois breves versículos que nós encontramos no texto de Gênesis, do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4, versículo 26, nós temos o primeiro versículo. E eu gostava que você, se você tem uma Bíblia, está a nos seguir, então aproveite, pegue sua Bíblia, abra em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e nós vamos ler capítulo 4, versículo 26. Vamos ver o que nos diz o capítulo 4, versículo 26. E posteriormente nós vamos ao capítulo 5 e leremos a respeito de um outro personagem histórico. Mas agora nós vamos ler 26. O versículo 26 nos diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a Sete nasceu-lhe um filho, e o chamou de Enos. E então ali se começou a invocar o nome do Senhor. Numa outra versão, diz que então ele começou a invocar o nome do Senhor. E agora nós vamos ao capítulo 5, aí mesmo onde você está, e nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Capítulo 5, versículo 20 de Gênesis também, que nos diz assim: E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, eu quero frisar, sublinhar o versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Muito bem. O tema da nossa mensagem é Deus, o amigo do homem. Vamos agora voltar um pouco na história bíblica, e vamos ao tempo da criação, E nós vamos perceber que quando o Senhor criou o ser humano, tanto que ele criou o ser humano no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele faz ali uma conclamação: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no versículo 27, então, nos diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, ali nós encontramos a criação, não somente de todo o universo, de todo o cosmo, mas também encontramos a criação daquele ser que seria a imagem de Deus. Né? É interessante que a palavra imagem, que está, por exemplo, traduzida
no texto grego da Septuaginta, a palavra imagem é ícone. É bem interessante essa palavra ícone, porque aí o ícone é um espelho, é uma representação, é um símbolo. E Deus, então, quando cria homem e mulher, ambos como imagem de Deus, ele está a se refletir através desses dois seres humanos, dos nossos antepassados. É interessante também notar que a estes, não é? Ao homem e à mulher ali no jardim do Éden, que estavam juntos, não somente de uma realidade tão impressionante, tão perfeita, ou vamos chamar assim, de algo integral, onde o homem ele comungava não somente um com o outro, mas também ele comungava com toda a criação de Deus. Mas, especificamente, Deus estava ali também. Não somente dentro do homem e da mulher, mas estava também ao redor e, ao mesmo tempo, fisicamente. Porque Deus descia na viragem do dia para caminhar com o homem, para andar com o homem. E esse andar, esse caminhar, significa, naturalmente, essa comunhão profunda, intensa. E esta é a grande definição, já de início, começamos a perceber o que seja a verdadeira amizade. A amizade. Não é? Deus torna-se não somente o criador, não só o criador do primeiro casal e propõe a eles uma descendência infindável, mas nesse ambiente tão cheio de comunhão, tão divino, ao mesmo tempo tão humano e tão físico, Deus estava ali e ele realmente era o grande amigo do homem. Ele não é apenas criador, mas ele é amigo, aquele com quem ele pode olhar e ver que nele, naqueles seres humanos, estão refletidos não somente as suas qualidades morais, não é? Porque são seres, nós estamos falando do homem e da mulher, estamos falando dos seres humanos, homem, macho e fêmea, e estavam ali unidos, embora sendo diferentes, como espelho da Trindade, porque a Trindade também são três personalidades diferentes, mas apenas uma pessoa, não é? Porque eles convivem e são consubstancialmente Deus. Então ali havia um ambiente de profunda comunhão. E quando nós vamos definir o que é amizade, nós temos que olhar para Deus. Porque a nossa ideia, nosso conceito de amizade, hoje principalmente, é algo muito superficial. Ser amigo um do outro, não é? Um homem ser amigo de outro homem, uma mulher ser amigo de outra mulher, etc. Termos amigos, não é? Como no Facebook, nós temos centenas, dezenas, milhares de amigos. Isso, de fato, não é o verdadeiro sentido e o verdadeiro conceito ou o verdadeiro valor do que seja o definir da palavra amigo. Então, se você quer saber o que é um amigo, você tem que ir a Deus. Deus é amigo. Ele se fez amigo. E o que é o amigo? O amigo é aquele que
convive intencionalmente, integralmente e se faz um com uma determinada ou um determinado ser. Note bem também, quando nós estamos a falar sobre amizade, nós vamos percorrer as páginas das Escrituras e nós vamos ver que logo depois do pecado, da desobediência, não é? Não vamos chamar tanto da desobediência como um ato, mas da desobediência como uma condição, porque quando o ser humano decidiu não fechar o pacto, a aliança que Deus havia feito com eles, tanto o homem quanto a mulher, então eles se tornaram separados, eles foram separados. Não porque Deus assim o quis, mas isso foi algo que brota de uma realidade condicional. Eles se tornaram inimigos. Antes amigos, agora inimigos. Porque não conviveram no mesmo, com os mesmos valores, com a mesma comunhão que Deus havia concedido tanto a Adão e Eva. É interessante isso. É interessante pensar que quando Deus ele criou o ser humano e toda a criação para manter uma comunhão, vivenciar uma comunhão. E isso estava fundamentado na questão do pacto, o pacto das obras. Bom, quando o homem é separado de Deus, ele torna-se inimigo de Deus. E toda a criação, a não ser que essa criação seja uma criação restaurada através da fé que vai ser gerada logo depois na busca do ser humano por um retorno. E é isso que acontece com Enos, em primeiro lugar. Nós lemos aqui esse texto, esse versículo de 4:26 de Gênesis, quando Enos, depois então da experiência do primeiro homicídio do homem, matando o seu semelhante, perceba que a primeira consequência da inimizade com Deus é a inimizade entre os seus semelhantes. E é isso que ocorre. Capítulo 3, o homem rompe com o seu Criador, com o seu amigo, e agora, capítulo 4 de Gênesis, o homem rompe com o seu próprio semelhante, com o seu próprio irmão. É isso que acontece entre Caim e Abel. Logo depois dessa tragédia, dessa primeira tragédia, nós vamos perceber que Enos começa a invocar o nome de Deus. Note bem, por que ele está a invocar? Enos é o primeiro descendente de Sete. Sete, que é filho de Adão e Eva, que vem substituir a Abel, que foi morto pelo irmão por inveja, ciúmes e todas aquelas obras consequentes do desejo de ser como o outro, ou de ser melhor do que o outro. Então Enos começa a buscar, a invocar. Note bem que essa palavra invocar, ela para nós no português é bem elucidativa nesse caso. Porque quando nós falamos de invocar, nós estamos falando de duas palavras. Invocar, ela é uma junção de um prefixo in, que quer dizer para dentro, e vocare, que quer dizer chamar.
Então, o que que Enos estava a fazer? Enos estava a chamar Deus para dentro de si, porque Deus havia saído da, da descendência de Adão, que Deus não estava mais entre os seres humanos, não estava mais no coração. O Espírito que Deus havia soprado sobre o seu avô não estava mais no neto Enos. E então ele está a invocar, a chamar para dentro. E posteriormente nós vamos ver a experiência de Noé, ou desculpe, de Enoque, que Enoque então, dentre os muitos filhos de Sete, Enoque é aquele que, mesmo numa condição mais primitiva, a mais remota possível, ele então comunga ou volta a comungar com Deus, no sentido de andar com Deus. É interessante que essa palavra andar, ela tem um significado, um significado ilustrativo para nós. E quando nós andamos, ou quando se anda com o outro, significa que nós estamos no mesmo nível. E nós estamos na mesma profundidade de entendimento. E nós vivemos uma mesma realidade. Então, quando Enoque se põe a andar com Deus, esse andar com Deus se torna tão íntimo, tão pessoal, que Enoque desaparece. Enoque, como nos diz aqui, Deus o tomara para si. É interessante que essa palavra andar também, ela vai se refletir na história de Noé, que é também descendente justamente de Sete. Tanto que se você vai ao capítulo de número 6, nós vamos perceber ali o que estava a acontecer com Noé. O capítulo 6, versículo 9, nos diz assim, de Gênesis, veja que coisa interessante. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, a mesma experiência do Enoque, do seu familiar, do seu antepassado, agora então Noé andava com Deus. Quer dizer, aquela ausência de Deus que Enos procurava chamar para dentro de si, agora tanto Enoque como Noé, eles são homens que estão a buscar a andar e fazem de Deus não apenas o seu Criador, não apenas o seu Deus, mas também o seu amigo. Ora bem, perceba você, essa é e sempre foi o desejo de Deus, o desejo eterno de Deus, é de que o ser humano ele correspondesse a esse amor de Deus. Mas nós vamos ver que na criação e depois então em todas as descendências e todas as culturas que vieram a partir daí, todas elas rumaram pelas suas próprias mentes, seus próprios destinos. Quando Deus envia Jesus Cristo, o Logos, que também estava na criação e que é, na verdade, o padrão pelo qual o próprio Deus cria o ser humano. O ser humano é a imagem de Deus, quer dizer, é ícone de Cristo, nesse sentido. O Logos que estava com Deus, que vivia com Deus e era Deus, agora, João capítulo 1, versículo 14,
nos diz que ele vem e habita entre nós, e ele se faz carne e revela na sua divindade, na sua humanidade, porque agora ele é homem encarnado, ele revela a glória de Deus. Então você vai se perguntar, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o homem Deus. A glória de Deus é o ser humano em toda a sua plenitude. Se você quer conhecer a um verdadeiro homem, você olhe para Cristo. Ele é o verdadeiro homem. E ele é a glória de Deus. E ele é o reflexo e o símbolo da grande amizade de Deus com o ser humano. Mas o Senhor Jesus vai provar e vai enfatizar a respeito dessa amizade. Certa feita, por exemplo, quando o Senhor Jesus está a conversar com seus discípulos, principalmente no capítulo 15 de João, tanto que o ser amigo é, de fato, o propósito de Deus para o ser humano, o propósito último. Amigo no sentido, como nós já definimos, não é amigo no sentido que nós ouvimos falar e a conhecer e a ouvir dizer a respeito nos dias de hoje. Mas o Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, e especialmente quando o Senhor está a dizer, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ou é o agricultor. Então, no capítulo 15, no versículo 13, note bem o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. O capítulo 15 de João é um capítulo extremamente importante, porque nos capítulos de João, que são descritos como 13, 14, 15, 16, são as últimas palavras que Jesus, nosso Senhor, dá aos seus discípulos. Naquela quinta-feira à noite, tudo presume-se, tudo leva a crer que tenha sido naquela noite da quinta-feira, quando ele também ceia com seus discípulos, que não apenas são mais discípulos, mas ele diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E então no versículo 13 ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa é a grande diferença entre o Deus que muitos pregam, mas um Deus que é extremamente punitivo e um Deus que exige sacrifícios. Que, na verdade, o Deus paganizado que nós ouvimos falar hoje, e que as relações que nós mantemos, ou que as pessoas mantêm com a divindade, tantas vezes é uma relação extremamente primitiva, o que eu quero dizer, extremamente pagã, porque o Deus que os primitivos eles se relacionavam era um Deus da troca, era um Deus do negócio. O Deus que, se não houvesse um sacrifício, se não houvesse uma entrega de alguma coisa, de algum dom, de algum talento, de alguma vida, de algum valor, de alguma propriedade de valor àquele Deus, então
Deus poderia punir. E hoje, da mesma maneira, nos mesmos moldes, dos mesmos valores, as pessoas estão a se relacionar com Deus como se Deus fosse um Deus assim, o verdadeiro Deus. Por exemplo, o Deus das religiões, das grandes religiões, ou o próprio Deus cristão. As pessoas vão às igrejas, por exemplo, para entregarem alguma coisa para Deus, o seu dízimo, ou a sua oferta, ou o seu dom, ou seja lá o que for, no sentido de que Deus possa amenizar e abrandar e abençoar, abrandar a sua ira e abençoar as pessoas. Veja que a relação do ser humano com o Deus verdadeiro é totalmente diferente. A relação do verdadeiro Deus com o ser humano, através de Cristo, é a partir da relação do ser amigo, da amizade profunda, da comunhão profunda, do amor incondicional. A relação que Deus em Cristo, ele chama o ser humano, é de revelar o seu amor, que é incomensurável. É tanto que você vai a João 3,16, que é um dos versículos mais, vamos dizer assim, mais falados neste mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor é a razão de ser, justamente essa é o que mantém essa relação entre o homem e Deus. Por isso, Deus não é um Deus paganizado, primitivo, como nós pensamos que ele seja. Nós não podemos negociar com Deus, até porque não estamos na condição de vivermos no mesmo nível de Deus, com os mesmos valores de Deus. Não temos os mesmos valores de Deus. Mas quando nós olhamos para Deus e o que ele faz a nós revelado nas Escrituras, através de Cristo, o seu Filho, nós começamos a perceber que Deus quer restaurar aquela relação, e ele vai conseguir fazer isso, e já fez isso em Cristo, ele já completou esta obra em Cristo, porque Cristo já executou isso. Ele nos chama a uma amizade, ele nos chama a uma amizade profunda, porque o propósito é cumprir todas as coisas até que o renovo deste universo aconteça. Por isso, quando o Senhor Jesus diz, não existe maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, veja que ele não está a chamar de irmãos. Jesus não disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos. Porque o propósito não é sermos irmãos na eternidade, o propósito é sermos amigos. E ser amigo como Deus é amigo, ele prova justamente que ele, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus diz, ninguém me obriga a dar a vida. Eu espontaneamente a dou. Então essa é a grande diferença, porque nós estamos a viver tempos extremamente confusos e começamos a nos relacionar e desenvolvemos um relacionamento com Deus
com o Deus que é o Deus pagão e não o Deus cristão que Cristo Jesus veio trazer para nós, revelar a nós. Porque se você quiser ver este Deus verdadeiro, ele está com os pés no chão, olhando aos nossos olhos, olhando para nós, míseros, miseráveis, mas ele está aqui a provar que o que ele fez lá no início, quando criou o homem e a mulher, é possível restaurar a condição miserável, física, espiritual, emocional, psíquica deste ser humano. E foi isso que ele fez. Porque, e agora nós vamos para um último versículo, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Veja o que nos diz 1 João 3, 2. 1 João 3, 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Vejam que perspectiva nós temos a partir do João apóstolo, de São João, aquele que debruçava a sua cabeça ao peito de Jesus. Aquele que era chamado de discípulo amado, discípulo do amor. Aquele que exemplifica na sua carta aqui uma série de valores que formam esta amizade com Deus. E por isso que essa palavra amizade tem a ver justamente com a filantropia. Deus é filântropo. Porque a palavra filântropo vem de duas palavras gregas, que significa filós mais antropos. Filós quer dizer amigo, e antropos quer dizer homem, amigo do homem. Deus é amigo do homem, porque dentro desse propósito eterno de Deus, embora João esteja a dizer aqui que ainda não é manifestado o que haveremos de ser, ou que havemos de ser, mas sabemos, essa é a convicção, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos de fato. Então, nesse dia, nós precisamos reconstruir, ou primeiramente desconstruir uma noção de relacionamento com Deus. O seu relacionamento, você que está a me assistir, você que está a me ouvir hoje, o seu relacionamento com Deus, como tem sido? É um relacionamento baseado na troca, é um relacionamento baseado no negócio, é aquele relacionamento pelo qual você pensa em tudo, realiza tudo, faz o seu plano de vida, e aí insere Deus nesse plano, como aquele que vem para derramar a sua bênção. Essa ideia de Deus, pois eu digo a você, é uma relação extremamente primitiva isso. Essa não é a relação verdadeira com o Deus da vida. Porque a relação com o Deus da vida é uma relação de amizade. É uma relação de amizade intensa, profunda, viva, pessoal. Não é uma relação impessoal. Quero ressaltar o que nos diz o Salmo de número 25, versículo 14. O Salmo 25, no capítulo 25, versículo 14, nos diz assim: o segredo do Senhor
A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele, o Senhor, vos dará a conhecer a sua aliança. Note bem que Deus, ele quer ser íntimo. E a base dessa intimidade não está na troca. Está no amor incondicional de Deus e na correspondência sua de ser como ele é, de ser como Deus é. Esta relação é que será íntima tanto quanto você for parecido com Jesus Cristo, com o próprio Filho, o Filho de Deus. E aí você diz assim, mas isso, pastor, isso é impossível. Como seremos iguais a Cristo? É justamente isso que o próprio João está a dizer. Ele está a dizer que não ainda é manifestado que havemos de ser, mas chegará um dia quando nós, na sua plenitude, o seremos. Mas que já é possível vivermos esta relação intensa com o próprio Deus. Por quê? Quando chegaram a Jesus para testar Jesus e perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, o Senhor Jesus respondeu em 2. Primeiramente, amar a Deus de todo o coração, sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a alma, e então amar o seu próximo. E esse amar o próximo é tão importante quanto o primeiro. O amor de Deus, ele se reflete nos mesmos valores. Note que eu estou colocando isso para você. Amar a Deus não é uma questão de tese, de conceito, de confissão teológica. Amar a Deus não está fundamentado num relacionamento institucional. Você não pode ter um relacionamento institucional com Deus. Isso é impossível. Isso é até uma heresia, pensar que pelo fato de você estar dentro de uma instituição religiosa, você o ama como ele o ama, o que você... ela pode até ajudar, mas ela não é o fim em si mesmo. Há muitos que confundem tudo isso e acham que a igreja institucional, você estar dentro de uma igreja institucional, é a base pela qual você vai viver a eternidade, porque você se obriga a cumprir determinados requisitos institucionais eclesiásticos. Então, note bem, nós estamos falando que Deus é amigo do homem. E eu quero terminar justamente com essa palavra, que você volte um pouco na construção da sua mente, do seu coração, sobre essa questão do relacionamento com Deus. A relação com Deus se faz através de Cristo, e por isso mesmo eu continuo a responder aquelas pessoas que perguntam assim, ou que dizem assim, isso é impossível. É impossível se você não tiver o Espírito Santo no seu coração. E se você não trabalhar o seu coração, isso vai ficar impossível. A grande questão é que Deus não nos deixou órfãos, Cristo não nos deixou órfãos. E essa orfandade, ela foi aniquilada pela presença do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo veio até nós. Por isso que o Espírito Santo, ele vem a realizar um ato salvífico dentro do nosso coração, de modo que a nossa mente, o nosso coração, ele acaba se tornando o caminho para o encontro com Deus. Porque Deus não está fora. Se Deus plantou a semente dentro de você, se Ele está em você agora,
Você tem que se relacionar com aquele que está dentro de você. Que Deus não está fora mais de você, porque o Espírito Santo habita em você. Aquilo que Enos estava a fazer lá em Gênesis, chamando Deus, porque Deus estava longe. Mas agora Deus é pessoal, veio em Cristo e enviou o seu Espírito. E quando ele enviou o seu Espírito, ele quer que você seja preparado dentro de você para aquele grande encontro que acontecerá na eternidade, quando ele renovar todas as coisas. Por isso, oração é fundamental. A oração, ela não é uma conversa simplesmente, um bate-papo. Tem muita gente que confunde muito essa questão da oração. Não, o que é oração? Oração é um bate-papo. Não, não é um bate-papo. Não é um bate-papo. Oração é um encontro. E você precisa se encontrar com Deus para que Ele alimente a sua alma. E esse alimento de alma tem que ser todo dia. Porque todos os dias você está se auto-sabotando. Você está se autodestruindo. A sua mente, ela sabota o seu corpo. Porque você vive essa miséria que nós estamos a viver aqui. Você precisa se autotrabalhar. Você precisa entrar para se encontrar com Deus dentro de você. Por isso que você não tem que sair gritando histericamente, fazendo todas aquelas coisas mirabolantes para ver se Deus escuta. Não, Deus não precisa de gritos e clamores. Deus, ele quer nascer no coração e quer que ali no coração, que é do coração que brotam as fontes da vida, é ali no coração que Deus quer preparar você nesse relacionamento maravilhoso que Deus preparou para aqueles que o amam. Há muitos que hoje estão dando cabo da sua vida. Há muitos que hoje estão desesperados porque não conseguem achar o caminho de um relacionamento com um outro ser. É muito triste isso. As pessoas estão morrendo e estão morrendo na solidão e estão morrendo sozinhas. Estão morrendo desesperadas. Mas Cristo provou que é possível. Provou que é possível você ser amigo de Deus. E Deus será o seu amigo. O amigo que não é o amigo do Facebook ou das redes sociais. O amigo não é daquele que chega do seu lado quando você está muito bem. Mas amigo é aquele que comunga com você intensamente, em todas as horas, a todos os momentos, em todos os lugares. E este é o verdadeiro amigo. Deus é amigo do homem. Não esqueça, não faça apenas como Enoque, não faça apenas como Enos, que invocou o nome de Deus. Invocar o nome de Deus, há muitos que invocam. Mas faça como Enoque, que andou com Deus. Fez de Deus o seu amigo. E ficamos por aqui. Nós estamos terminando essa meditação. Espero que você tenha sido edificado. Se você o foi, eu quero convidar você a partilhar esse vídeo com alguém ou com um amigo seu, e você possa partilhar isso com muita alegria. Nós vamos ficar por aqui. Você pode nos conhecer melhor na página do Facebook, Cristãos Presbiterianos da Covilhã,
ou você pode também ver as transmissões passadas no YouTube, no também Presbiterianos da Covilhã, ou então em algumas mensagens do Instagram. Fique conosco até domingo, se Deus quiser. A todos os nossos amigos e irmãos que estiveram conosco nessa transmissão, não é? Damos as boas-vindas aí ao reverendo Tom Hudson, ao missionário Luiz Fernando, missionária Cláudia, ao nosso amigo Macedo, ao Baltazar também, ao Baltazar Barros, nós damos as boas-vindas e a todos aqueles que ainda estarão a assistir esse vídeo. Que Deus abençoe e que possamos estar juntos domingo que vem. Um grande abraço a todos vocês.